Tchau! E aí, gente, mais um exercício para finalizar nossa sequência aí dessa aula. Exercício bem tranquilinho, nenhuma conta, só para a gente trabalhar conceitos e entender como olhar para um gráfico e entender a transformação que está ocorrendo aí. Tudo bem? Então vamos lá. Certa massa de gás é submetida a uma sequência de transformações representadas no diagrama a seguir. Bom, então o que a gente tem para esse diagrama? Vou aqui deixar o ponteiro para ficar mais fácil. Caneta laser, olha só, de A para B, isso aqui é um gráfico de pressão por temperatura, tá? Atentos nisso, é um gráfico de pressão por temperatura. O que acontece? Num gráfico de pressão por temperatura, quando eu tenho a representação de uma função de primeiro grau, quer dizer que é uma transformação isométrica, tá certo? Então, a transformação de A para B é isométrica. Vamos anotar isso aqui já, tá? Então, na transformação de A para B, temos uma transformação isométrica, tá? Isométrica. E outra coisa importante dessa transformação isométrica, vocês observem que a pressão em A é menor do que a pressão em B. Então, também vou anotar isso aqui para vocês. Então, temos que a pressão em A é menor do que a pressão em B, tá? Bom, outra transformação que a gente vai observar aqui, de B para C. De B para C, vocês estão vendo que a pressão é constante, então a transformação de B para C é uma transformação isobárica, aonde, olha só, a temperatura de C é menor que a temperatura de B, tá bom? Vamos anotar isso? Então, a transformação de B para C é uma transformação isobárica. E a temperatura de C vai ser menor que a temperatura de B. E a última transformação que ele nos dá aqui é a de C para A. E de C para A, olhem só aqui, ó, C para A é a mesma temperatura. Então, isso é uma transformação isotérmica, aonde a pressão em A é menor que a pressão em C. Tá? Isotérmica, pressão em A menor que pressão em C. Vamos anotar isso também. Opa! Aí, ó. Então, a transformação de C para A é uma transformação isotérmica e nós vimos que a pressão em A é menor que a pressão em C, tá? Agora basta pegar esses caras aqui e jogar para um gráfico. Pegar uma régua para fazer um negócio bonito. Como um passe de mágicas, a régua apareceu. Vou desenhar aqui o meu eixo de abscissa, que é o eixo de volume. Vou desenhar meu eixo de ordenada, que é o meu eixo de pressão. Bom, da onde eu começo? Como eu não tenho muita ideia aqui, né, eu estou construindo exercício, começa do meio do gráfico, né? Do meio do gráfico aqui, de algum ponto, eu sei que a pressão vai subir. Então, vamos começar na abscissa pelo meio, que eu não tenho muita informação, e a ordenada eu vou começar mais para baixo, porque eu sei que a pressão nessa transformação vai aumentar. Bom, então eu vou fazer o seguinte, vou chamar esse ponto aqui, ó, vou chamar esse ponto de ponto A, tá certo? O ponto A tem um volume 1, de acordo com o próprio gráfico original, ele chama de 1, e aqui é a pressão 1. Bom, essa pressão aumenta isometricamente. Olha só, essa pressão aqui vai aumentar, porém o volume vai permanecer constante, certo? Eu chego
até a minha pressão 2. Bom, agora de B para C vai ser uma transformação isobárica. Uma transformação isobárica, onde a temperatura diminui. Como é que eu vou fazer isso agora? Bom, lembra que toda temperatura está representada em uma isotérmica? Então, olha só. Isso aqui está representando temperatura 1. Qualquer ponto nessa curva tem temperatura 1. Como eu estou pensando em uma temperatura menor para o ponto B, eu não posso representar essa isotérmica para cá. Eu tenho que representar essa isotérmica para cá. Então, a isotérmica vai fazer isso daqui, ó. Qualquer ponto sobre essa curva está na temperatura 2. Opa, aqui temperatura 2, perdão. E aqui temperatura 1. Só fazendo a correção. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto C, tá? Então, o gráfico vai ficar dessa forma. A transformação de A para B, a transformação de B para C e a isotérmica de C para A. Está aqui, então, representado o gráfico que ele pede. Certo, gente? Então, aqui, ó, só retomando, eu acho que esse ponto aqui é bem nevrálgico, ele é importantíssimo. Eu sei que a temperatura de B é menor. Então, vamos representar aqui mais uma isotérmica para vocês. Então, ó. Vamos chamar isso aqui de temperatura 3. A gente sabe que temperatura 3 é maior que temperatura 2, que é maior que a temperatura 1. Então, eu tenho que, do ponto B, eu tenho que migrar para a temperatura 3 ou migrar para a temperatura 1? Como em B ela é menor, eu tenho que migrar para a temperatura 1. Opa! Olha que viagem. Temperatura C é menor do que B. Isso, tá certo. Temperatura C é menor do que B. Tá? Então, a temperatura C é menor que a temperatura B. Então, se eu migro para cá, ele esquenta. Se eu migro para cá, ele esfria. Tá bom? É isso. Então, exercício concluído, aula concluída. Tarefa mínima e complementar para vocês agora, gente. Falou!